Você é daquele que reconhece o valor do endomarketing, mas não tem ideia de como fazer isso e nem do que isso vai trazer para o seu negócio? Então fica aí que hoje eu tenho uma pessoa especialista no assunto. Bom, gente, essa pessoa é o Paulo Henrique Soares. Queria te agradecer muito pela presença. Obrigado pelo convite. Imagina, o Paulo é uma pessoa que eu conheci na ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, da qual nós dois fazemos parte, né? O Paulo foi diretor do capítulo do Rio de Janeiro por 12 anos e agora está no capítulo de Brasília. E eu atuo aqui no Noroeste Paulista, então a gente já se conheceu por lá e desde então já fizemos algumas coisas juntos, né? Paulo, a sua especialidade, né, comunicação interna. Ele está lançando esse livro, gente, que é muito bacana, nós vamos falar bastante dele. Sem megafone com o smartphone, práticas, desafios e dilemas da comunicação com os empregados. Ele fez em parceria com a Rosália, né, Del Gaudio, e é muito bacana porque é a sua especialidade, até vocês citam no livro que vocês juntos já fizeram ações para mais de 500 mil empregados, né? E isso eu acho que já mostra um pouco da sua competência nesse tema e por isso que a gente vai bater esse papo. Queria, assim, para começar, que você falasse um pouco sobre o termo, né? Comunicação interna, endomarketing. Existe um termo mais adequado? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Uma ótima oportunidade de estar conversando sobre o assunto. Realmente, a publicação desse livro pela ABERJ Editorial foi muito especial, tanto para mim quanto para a Rosália, quando a gente pôde colocar ali toda a nossa experiência, todas as nossas reflexões. E você começou por uma questão que é muito típica do Brasil. Talvez seja igual a jabuticaba que só tem aqui. É essa variedade de termos para a gente determinar a mesma coisa. Então, isso é muito prejudicial para a área, para os profissionais e para aqueles que a gente tem que lidar, que são os executivos, os empresários, os empreendedores. Cada termo tem o seu significado, você não encontra isso em outros idiomas, né? Nós optamos por um termo que é comunicação com os empregados, porque na realidade é isso que nós fazemos. Dedicamos processos de comunicação com o objetivo de envolver, de trabalhar o público dentro das organizações. Por que isso? Porque é a nossa escolha, porque os demais foi meio que por exclusão. Os demais não representam isso como um todo. Apesar de o mais comum da gente ouvir é o termo de comunicação interna. O que é importante é que a gente entenda o que nós estamos fazendo e principalmente a importância desse processo dentro de qualquer empresa, seja ela grande, pequena e média ou média. Inclusive, vocês falam muito já também de cara no livro da complexidade desse grupo, né? Você está falando da importância de se ter a comunicação interna. Por que esse público interno, o colaborador, o empregado, é um público considerado complexo, assim? Ele é complexo porque ele é importante e complexo por dois motivos, né? Ele é importante porque ele é o único público que está presente em qualquer tipo de negócio, de qualquer tamanho, de qualquer natureza. E é esse público que, na realidade, vai concretizar os objetivos da organização. Então, se o objetivo da sua organização aumenta a venda, somente os empregados da área de vendas e demais conseguem fazer isso. Se seu objetivo, enquanto empresa, é conquistar novos mercados, esses também são os empregados que vão conseguir fazer isso. Então, está aí a importância. E por que a complexidade? Eu gosto de comparar que o empregado, a relação do empregado com a empresa ou a organização, ela é igual uma relação de casamento, né? Vocês moram no mesmo ambiente, você conhece todas as fragilidades, todos os defeitos, porém conhece também todos os pontos fortes nesta relação. E quando você tem todas essas informações, fica muito complexo você se relacionar, diferente dos demais públicos. Então, quando eu tenho que falar com a comunidade, por exemplo, a comunidade está lá e eu estou aqui, né? Ela não tem acesso a tudo que ocorre dentro da organização. O mesmo acontece com os acionistas, o mesmo acontece com os clientes. Por isso que fazer comunicação direcionada para os empregados se torna um desafio para qualquer profissional e principalmente para todo empreendedor e para todo líder de negócio. Exatamente, até esse ponto que eu queria tratar, que é a partir de que tamanho, né, que a gente deve considerar que se tem que pensar em comunicação interna? A partir da existência de um empregado. Então, se você é o dono e tem mais alguém trabalhando com você, você já tem alguém te ajudando
a entregar todas as suas promessas e por isso você tem que trabalhar com esse empregado. E existe talvez um mito, né, dentro da área de gestão que a complexidade está no tamanho. E eu acredito que seja inversamente proporcional, né? Quando você tem uma empresa muito grande, existe a complexidade, a logística, etc. Porém, existe um entendimento que a comunicação vai ter esse atraso, a comunicação vai ser um pouco mais complexa, os fluxos serão um pouco mais complexos. E quando você chega numa realidade de pequenas ou médias empresas, a expectativa é inversamente proporcional. Espera-se que tudo ocorra com mais facilidade e com mais tranquilidade. Só que em universos pequenos, a potencialidade de conflitos é muito maior, a desconfiança é muito maior, o entendimento e conhecimento de todos os atores ali dentro. Então, pequenas e médias empresas têm um desafio muito maior e geralmente não levam em consideração a importância de se investir no processo de comunicação com os empregados. Pensando assim, num negócio de 10 pessoas que o dono atua no negócio normalmente, né? Está ali e vocês também falam muito da importância da liderança. E é o que você disse, ele estando ali, ele é muito visado também, né? Porque ele está ali trabalhando com todo mundo. Então, o exemplo dele, né, em relação àquilo que ele está dizendo, já é uma forma de se comunicar, né? Pelo bem ou pelo mal. A minha experiência profissional, resumindo, eu passei em 4 lugares. Eu fui estagiário da Coca-Cola em Belo Horizonte, comecei trabalhando numa agência que tinha 3 pessoas, eram sócios, um casal e mais uma pessoa e eu, ou seja, eram 3 e eu. Um ambiente extremamente complexo pelo tamanho, né? Fui para o universo da Vale, né, chegar a ter 180 mil empregados e hoje eu estou no universo de bem menor de uma associação, que é o Instituto Brasileiro de Mineração. São 3 modelos, 3 tamanhos completamente diferentes e posso dizer que muitas vezes o menor é muito mais difícil você desenvolver um processo de comunicação estruturado. Por isso que precisa de planejamento, investimento e vontade de se fazer. E é importante também bater numa tecla que a gente sempre bate aqui no canal, né? Que muitas vezes o empresário ele vai pensar em canais de comunicação, né? Como coisas formais. Então eu tenho que investir em comunicação, eu vou criar canais. E muitas vezes não é dessa forma. Por exemplo, uma reunião já é uma forma de comunicação interna. Eu acho que principalmente para os líderes de negócio, existe uma confusão muito grande do que é comunicação e qual o potencial dessa disciplina para o seu negócio. A gente tem que lembrar que a comunicação é um processo inerente a todo mundo. Nós, o tempo inteiro, estamos nos comunicando, inclusive quando a gente não se comunica. É uma forma de se comunicar. Então, nós, inclusive no livro, nós desenvolvemos um modelo que até então pesquisamos e não encontramos, né, um modelo para como se estabelecer a comunicação com os empregados. Né? E parte desse modelo, a essência dele está na visão de quais são os processos que existem. E a gente divide ele em 4. Né? Existem os canais de comunicação interna, que sejam os necessários para cada tipo de empresa. Existem as campanhas que você realiza dentro da organização. Existem também os eventos. E por último, porém, o mais importante e também difícil, que é a comunicação da liderança. Então, quando estabelecendo a comunicação, o processo de comunicação com os empregados nas organizações, quem estiver liderando tem que observar cada um desses 4 pontos. E nós não conseguimos encontrar um quinto, um sexto, se alguém descobrir pode nos mandar, a gente edita o livro e revê, a gente faz uma revisão do modelo sem problema, mas a gente conseguiu ali encaixar tudo. Eu tenho uma newsletter, né? Eu tenho um boletim interno, é um veículo. Eu tenho uma intranet, é um veículo. Eu tenho um quadro de aviso, isto é um veículo. Eu tenho um jornal, isto é um veículo. Então, tá ali. Eu quero fazer ações para envolver os empregados, para passar algum tipo de mensagem e vou usar a linguagem publicitária. São as campanhas. Não, existem momentos em que eu faço reuniões, encontros, convenções de venda, eu promovo ações aonde se caracteriza com os eventos. São os eventos. E o quarto é a necessidade da liderança se preparar para fazer a comunicação com os empregados. Esse é um desafio porque, geralmente, para dentro de casa não há esse preparo.
Então, quando um executivo vai conversar com a imprensa, quando o executivo vai participar de um evento representando a sua organização, seja numa Câmara Municipal ou seja num seminário, ele se prepara. Ele providencia um famoso e bom PowerPoint, ele analisa quais são os pontos que ele vai ter que falar, ele é treinado para falar. E quando ele tem que falar com o seu empregado? Né? Será que ele se prepara adequadamente? E todas as pesquisas que a gente tem indicam que a maioria dos empregados preferem receber informação via liderança. Não é? Então, se eu prefiro receber via liderança, porque eu estou investindo muito mais nos demais, esquecendo de capacitar a liderança. E aí ocorre aquilo que a gente chama de uma distorção ou até mesmo um ruído. A organização fala algo através dos seus canais formais de eventos, de campanhas e tudo, e o comportamento da liderança é diferente. É verdade. Né? E aí gera totalmente essa incoerência que o colaborador pega no ar. E a gente tem que entender que um material físico ou eletrônico, eu não tenho como dialogar com ele. Né? Eu recebo e ali eu consumo a informação. Diferente de quando eu estou falando com alguém. Ou quando a empresa, o líder está representando a organização. Seja o gerente de vendas, seja o diretor daquela unidade, ou seja o chefe daquela pequena seção para empresas menores. Ele representa. Por quê? Essas pessoas que materializam a organização. Então, são elas que dão férias, são elas que promovem, são elas que dão os parabéns, são elas que reclamam que dão mais trabalho ou menos trabalho. Então, a organização em si, ela não existe, ela é materializada através da liderança. Por isso, a importância do papel dele. E, Paulo, é muito legal também a abordagem de vocês dessa ideia do sem megafone com o smartphone. Né? Você sair daquela comunicação unidirecional e entender essa realidade de hoje. Como que vocês veem esse conceito e chegaram nessa ideia? A gente trabalha muito no conceito de que o simples fato da gente mandar uma mensagem não significa que ela foi nem recebida, nem lida, nem entendida, e nem gerou uma ação e nem resultado. Então, quando a gente foi analisar que existe essa complexidade, a gente viu que tentar definir a comunicação como processos apenas do emissor ou daquele que está mandando, né, aquele que está produzindo, isso não vai levar a lugar nenhum. Né? E a gente pode fazer uma mudança rápida para a vida pessoal. Né? Quantas vezes você, na conversa com seu marido, sua esposa, né, com seus filhos, você passa orientações, você comunica e não necessariamente você é compreendido. Ou muitas vezes há uma compreensão errada. Ou às vezes o outro também não quer compreender. Mas se ele não quer compreender, tem um motivo. Sim. E a gente precisa entender e investigar. Então, nós avaliamos que aquele modelo do megafone, da empresa falando, isso já era. Então, pode ter funcionado ou a gente pode ter achado que funcionava em algum momento. Né? E a realidade hoje a comunicação está na palma da mão, todo mundo tem acesso a ela e por mais que eu tenha que falar, eu estou disputando, né, espaço e voz e uma narrativa com outros meios. Quando eu comecei a minha carreira, uns bons poucos anos ou muitos anos atrás, quando eu perguntava assim, o que é a comunicação interna? Era fazer um jornal, um jornal mensal. Né? Então era aquele momento em que nós parávamos, nós editávamos o jornal e enviávamos para os empregados. Ali, há mais de 25 anos atrás, nós achávamos que estávamos fazendo comunicação interna. Não estávamos. O que mudou? Qual foi a tecnologia trouxe uma diferença? Porque pode ser que lá atrás o empregado tivesse dificuldade de ter acesso à informação. Porque ele não tinha dispositivos móveis e não tinha acesso mesmo. Então, se a empresa falasse a verdade é essa, ele teria dificuldade. Hoje não. Hoje, qualquer coisa que é dito, na mesma hora pode ser contestado, ou pode ser pesquisado, ou pode ser, né, buscado alternativas. As pessoas que estão assistindo esse vídeo podem não concordar e, ao mesmo tempo que estão assistindo, podem dar um Google buscar no seu aparelho e discordar. E mais interessante, além de discordar, o que antes não era possível, ele pode interagir. Ele pode
achá-la nas redes sociais, ele pode me achar, ele pode interagir numa velocidade e muito mais intensa do que no passado. Então isso mudou. Então por isso que a gente usou esse título para mostrar que os profissionais de comunicação hoje têm que saber viver neste ambiente. É um ambiente onde são várias pessoas que interagem, são várias pessoas que falam e que as organizações não estão mais no centro. Verdade, gente. Muito obrigada, Paulo. Queria realmente agradecer a sua Prazer. presença aqui. Tenho certeza que o nosso público gostou muito. Deixamos aí espaço, né, para mandarem mais perguntas e tal. Tenho certeza que o Paulo é super aberto e vai adorar continuar esse bate-papo. Obrigada e até o próximo vídeo.